Bom dia, meninas. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão me ouvindo? Bem? Deixa eu consertar aqui. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Tá dando para me ouvir? Tá, né? Poliana tá me ouvindo. Então, acredito que todas estão ouvindo. Bom dia para vocês. Sandra falou ok. Paz. Vamos falar desse tema hoje? Porque nos perdemos, nós, não é? Cada um de nós, nos perdemos para agradar outras pessoas, né? Por que que nós fazemos isso? Às vezes a gente até fala assim, não, eu não faço assim mais não, mas quando a gente vai fazer uma avaliação profunda, realmente a gente se perde por querendo agradar outras pessoas, tá? Eu queria ver aqui em vocês aqui, quem aqui, tá? Já disse sim querendo dizer não e sentiu um aperto no coração. Quem já viveu isso, gente? Quem já viveu isso? Me fala aqui. Eu vejo as conversas de vocês por aqui, tá, gente? Aí eu olho, leio aqui. Quem já viveu isso? Poliana, constantemente, Poliana? Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém aqui, né? Constantemente, a gente diz sim, querendo dizer não. E depois, quando a gente diz sim, querendo dizer não, a gente sente um aperto no coração, um arrependimento, né? São coisas assim que vai acontecendo. E nós vamos falar sobre isso hoje. Só que o que acontece? Por que nós agimos dessa forma? E nós vamos falar por que isso vai acontecendo no nosso dia a dia, que é algo que a gente importa muito. Mas antes eu quero orar, tá bom, amadas? Pai, quero agradecer ao Senhor por este momento, por esta oportunidade, agradecer ao Senhor porque até aqui o Senhor tem cuidado. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem separado mulheres a estarem aqui. O Senhor tem trazido cura para elas, mas também tem trazido autoconhecimento, uma libertação sobre os traumas, uma libertação sobre as suas dores e feridas. Meu Pai, eu coloco nas tuas mãos cada uma dessas mulheres que estão aqui presentes, e aquelas que vão assistir logo depois, e peço a bênção do Senhor e nos ensine, Deus, a cada dia, a trilhar esse caminho de cura, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, porque nós nos perdemos de nós mesmos para agradar outras pessoas, né? Poliana aí disse que ela é uma das pessoas que já disse sim, querendo dizer não e depois sente um aperto no coração, né? Isso aí não é só com a Poliana, isso já foi comigo, acontece. Quando já acontece comigo, hoje eu já consigo ter um controle que vocês vão aprender hoje aqui. Mas isso não é algo, tipo assim, individual. Ai, é só eu que sou assim. Não. Estou aqui para dizer para você que todas nós sentimos desta forma, mas nós temos que aprender a lidar com esse tipo de sentimento para nós estarmos bem, tá? O problema é que o cansaço extremo de carregar a expectativa do mundo nas costas. Um dos problemas maiores que a gente tem é esse. Nós ficamos carregando as expectativas, tá? Então, você às vezes concorda com algo porque você tem uma expectativa dentro de você. Tá? Você faz algo porque você tem uma expectativa e nós temos que aprender a lidar com isso. É igual eu coloquei essa semana, eu falei sobre a questão do companheiro, né? Do companheiro. Quem não clicou lá, gente, clica lá. Eu preciso que vocês cliquem, que vocês curtem, que vocês compartilhem para o conteúdo ser entregue para mais pessoas. Isso é libertador. Eu já tive testemunho de pessoas que falou assim que não estava bem e alguém enviou para ela. Olha para você ver, enviou para ela e ela leu aquilo ali e conseguiu entender um pouco. Então, é um tipo de evangelismo. Eu não estou aqui atrás de muitos seguidores. Na verdade, eu preciso de muitos seguidores para que alcance mais vidas. É evangelho, né? Isso é evangelho. Eu paro aqui para me permitir as pessoas entrando, tá, gente? Então eu preciso disso. Já teve pessoas que falou comigo, não, fiquei feliz, eu recebi uma notificação ali de receber do YouTube. Gente, os vídeos vocês precisam curtir, enviar, para que
alcance mais vidas, né? Nós estamos falando aqui sobre cura, uma cura que precisa alcançar outras mulheres, homens e tudo. Então, o que que acontece? Nós carregamos em nós um cansaço extremo de carregar expectativa nas costas, tá? Mas nós precisamos entender a raiz invisível desse comportamento e como resgatar a nossa identidade, tá? Porque às vezes você acha que você está com uma identidade, que com a sua identidade, você não está com a sua identidade, você está vivendo uma identidade que outras pessoas colocaram em você. E aí talvez você já até identificou isso, mas não sabe como sair disso. E eu vim aqui para falar para você um pouquinho sobre isso. Nós nascemos totalmente dependentes do amor e do cuidado de outras pessoas para sobreviver, né? Nós já até comentamos sobre isso aqui, dessa dependência nossa do amor das outras pessoas. Nós crescemos assim, nós nascemos e ficamos e somos pessoas dependentes umas das outras, tá bom? Só que esse medo inconstante, deixa eu permitir aqui, gente. Esse medo inconstante de ser rejeitado ou abandonado nos faz moldar o nosso comportamento. Faz com que a gente venha moldar os nossos comportamentos. Desde criança, a gente tem medo. Gente, repara as crianças. Eu gosto de reparar muito as crianças. Eu reparo o detalhe em crianças. Porque quando eu reparo muito elas, eu me conheço mais. Então, repare, comece a reparar as crianças. Elas têm medos constantes. Elas têm medo da gente ir embora. Ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de escuro. Ela tem medo do pai e a mãe ir embora, do tio ir embora. Ela tem medo do pai deixar na escola, da mãe deixar na escola. A criança em si, nós, tá? Quando eu falo criança, estou falando de nós. A criança em si, ela vive com um inconsciente, com medo de rejeição o tempo todo. Mas quem somos de verdade? Quais os nossos desejos espontâneos e sentimentos reais? Né? Porque nós começamos a moldar desde a nossa infância algo, por causa desse medo. Nós começamos a moldar a nossa identidade. E aí, com o tempo, nós não sabemos mais quem nós somos. Né? Nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quais os nossos desejos. Gente, quantas pessoas eu pego em sessão, e quando eu vou conversar com elas, né, elas vêm me contar algum problema e alguma situação, e eu viro eu faço uma palavra-chave, sabe? E dentro dessa palavra-chave, eu consigo identificar o que está acontecendo com aquela pessoa no sentido do formato, o que ela fala. Eu simplesmente, às vezes, viro e falo assim, mas o que você quer? Você buscou hoje a terapia, o que você quer? A pessoa vira e fala assim, não sei. Não sei. Ou seja, ela se perdeu. Ela se anulou por causa de alguma coisa. Então, tem mulheres aqui que se eu virar para você hoje e falar assim, o que você quer? Muitas mulheres vão virar e falar assim, se eu falar com você, eu nem sei, porque é tanta coisa. Mas, gente, precisa apenas de uma. Lembra de Marta e Maria? Hein? Ela precisava apenas de uma. E ela estava preocupada com um monte de coisa, mas ela precisava apenas de uma. Então, às vezes, você está precisando, na sua visão, você precisa de tantas coisas, mas você só precisa de uma. Qual é essa uma? Saber quem realmente é você. Saber quem realmente é você. E isso você descobre, né, gente? Diante de Deus, numa comunhão, numa busca, num autoconhecimento. Tá bom? Se eu falar alguma coisa e vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar, tá? Ao longo da nossa vida, lembra que eu falei com vocês que quando criança a gente tem medo de tudo, de tudo, de tudo. É escuro, várias coisas que eu falei aqui. E ao longo da nossa vida, nós acabamos criando máscaras para sermos aceitos, funcionando como isso é uma defesa, um mecanismo de defesa nosso. Então, ao longo da nossa vida, nós começamos a criar máscaras. Por exemplo, se você tem medo, você tem medo da mãe ir embora, então você vai fazer, quando criança, né? Da mãe ir embora, deixar você sozinho, então você vai ficar agarrado na perna dela. Então você vai ficar aquela pessoa grudenta. Ou então, se a mãe vira para você e fala assim, ou o pai, né, gente? Ou o criador. Se você não calar, eu vou te bater. E você aprende a ficar calado, então você acaba não falando nada. Né? Ela te mandou calar a boca naquele momento ali, porque naquele momento ela queria um silêncio. Mas a forma dela expressar te causou algo. E aí você começa a montar algumas máscaras, ou seja, eu não posso falar, senão eu vou apanhar. Então você vai começando a criar máscara, começa a engolir o chamado sapo, né?
Você vai crescer e ser um adolescente que cria sapo, né? Que cria sapo, fecha a boca para tudo, não consegue conversar com nada. Bom dia. Além de buscar a Deus, qual outro passo podemos dar para autoconhecer novamente? É isso aqui. Olha o passo que nós vamos falar aqui. Você precisa primeiro, Cassiano, entender para você conseguir entrar no caminho de cura, tá? Entender para você buscar um caminho de cura. Então, observe a criança que eu estou falando para você. Quando a mãe gritava, cala a boca, o que ela pega é, se eu expressar, eu vou apanhar. Ela fala, cala a boca, senão eu vou te bater. Se eu expressar, ela cala. Se eu expressar, eu vou apanhar. Então, ela começa a criar máscara. Então, ela começa a não chorar por qualquer coisa, a não gritar por qualquer coisa, a não pedir por qualquer coisa, a não falar por qualquer coisa, porque ela tem medo de apanhar, ela tem medo daquela consequência. Então, o que vem acontecendo aí? Ela começa a criar máscara. Então, ela começa a não mais expressar quem ela é. E isso acontece com nós. Às vezes, você sendo uma criança que passou por tudo isso, né? Por tudo isso. Por exemplo, tem crianças que passam por a mãe, o pai, o criador, fala, você não presta, você não sei o quê. Ela vai pegando aquilo ali e vai entendendo que tal comportamento não é agradável. Não é agradável. Entendeu? O que a gente encontra na sociedade hoje? Hoje a gente pega aí na sociedade, vamos colocar mulheres, que só tem mulheres aqui, mas eu não sei, né? Talvez homens vão ver lá depois, mas eu vou dar um exemplo de mulheres. Às vezes você pega mulheres aí que têm relacionamentos um atrás do outro, e você fala assim, não entendo como é esse tipo de mulher. A mulher pode tolerar isso, né? Então, às vezes ela foi ensinada de uma forma que ela entendeu que ela tem valor daquele jeito. Entendeu? Quando ela faz algo, quando ela se oferece. Mas aquilo ali, por isso que é importante, a palavra do Senhor fala que nós temos que ter autopiedade, empatia com as pessoas. Porque aquilo ali, talvez é uma máscara que ela criou. Entendeu? Então, você precisa entender para você se curar. Então, eu quero que você comece a avaliar aonde você tem se anulado, para que você consiga encontrar aqui o que a Cassiana está falando. Como ela pode encontrar, ter essa, assim, ó, além de buscar a Deus, qual o outro passo? Qual é o passo? Nós vamos falar isso ao longo da nossa live, tá bom? Quando a máscara toma conta, a pessoa se sente vazia, tá? Vazia. O que eu quero dizer para você? Muitas de nós estamos vivendo vazias. Só que quando a gente fala sobre a gente se autoconhecer, nós não estamos falando de se tornar pessoas frias. Se tornar pessoas frias. Mas se tornar pessoas conscientes. Conscientes. Por exemplo, eu não me anulo mais por causa das pessoas. Agora eu não levo mais desaforo para casa. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Há muitos anos, por muito tempo, eu entendia que certas coisas que eu fazia era para me ser como uma mulher sábia. Eu tinha que ser assim porque eu sou uma mulher sábia. Eu tenho que fazer assim porque eu sou uma mulher sábia. A Bíblia fala que eu sou uma mulher, que tem que ser uma mulher sábia, então eu tenho que fazer isso, isso, isso. Só que isso me fazia ficar sobrecarregada e cansada. Até eu entender. Por quê? Porque eu fazia aquilo ali porque eu queria ser a mulher sábia. Eu tenho que fazer isso porque a mulher sábia é assim. Eu queria me adequar para ser a mulher sábia. Só que quando você descobre, quando você busca essa autocura e encontra este caminho, porque a nossa vida é um processo, é um caminho de cura, todos os dias nós estamos em cura, eu entendi que o que eu faço hoje, eu tenho que fazer na expectativa de me tornar uma mulher sábia, mas não aquela mulher sábia que a Bíblia fala que ela é perfeita ali naquele sentido. Mas eu vou ser uma mulher sábia dentro do meu padrão, do meu jeito. Entendeu? Então, se eu chego cansada do serviço e não consigo dar conta de tudo, eu não me sinto mais como uma mulher tola. Eu me sinto como uma mulher sábia que está buscando ajudar dentro de casa, ajudar, né, tudo que precisa, e eu vou chegar e eu vou fazer no meu tempo. Não vou deixar a casa desbagunçada, porque isso vai me sufocar. Porque na minha identidade eu gosto de organização. Mas eu vou olhar para aquilo ali e falar assim: não, eu vou fazer no meu tempo, do jeito que eu consigo fazer. Hoje eu consigo varrer, eu vou só varrer. Hoje eu consigo tirar poeira, eu vou só tirar poeira. Estou dando um exemplo para que você entenda o que é esse caminho de nós pararmos de nos anularmos por causa das pessoas.
Anular por causa das pessoas não é deixar de fazer as coisas, mas é passar a fazer as coisas com consciência. Com consciência. É por isso que é isso aí que a Cassiane precisa entender, Cassiane. O caminho, tá? Esse caminho, além de ser buscar a Deus, esse caminho é você entender que não é deixar de fazer as coisas para as pessoas, mas é você fazer com consciência, sem máscara, fazer quem você é. Tá dando para vocês entender, gente? Me fala aqui. Me fala se tá dando para entender. Porque muitas das vezes nós entendemos que a partir de hoje eu não levo desaforo para casa. A partir de hoje não faço isso mais. Assim, já fiz muito, já tolerei muito, já fiz. Não, não é sobre isso. Nós vamos falar isso aqui. Tá bom? Então, quando nós estamos anulando na nossa vida por causa das pessoas, nós temos dificuldade de relaxar. Lembra que a gente fala muito isso na live? Às vezes a gente não consegue deitar para descansar. Chega do serviço, não vai acelerada, não consegue sentar um pouquinho, pôr as pernas para cima, porque vai pensar assim, nossa Deus, eu tenho que organizar essa casa, eu sou uma mulher sábia, não, eu tenho que organizar, o que, é que eles vão pensar de mim, o que, é que eles vão pensar, e você fica o tempo todo, tempo. Então isso vai fazer com que você, o quê? Não relaxe. Então uma pessoa que está vivendo uma máscara por causa de outras pessoas, ela não consegue relaxar, ela não consegue fazer isso, ela não consegue. Entendeu, gente? Tem sempre aquela sensação de que ninguém conhece ela de verdade. Né? Você está fazendo as coisas e as pessoas estão falando, exigindo, e você vira e fala assim, nossa, as pessoas parecem que não me conhecem. Né? Às vezes uma pessoa faz alguma coisa com você, você olha e fala assim, nossa, a pessoa me conhece há tanto tempo e agora ela pensa isso de mim. Olha para como que você está tentando se adequar ao que ela pensa em você. Se ela pensa, o problema é dela. Qual é a sua identidade? Você tem que avaliar se realmente o que você fez, se realmente o seu comportamento está errado. Isso é maturidade. Tá, gente? Isso é maturidade. Você reconhecer que você precisa melhorar. Agora, você querer mudar por causa de outra pessoa, não, isso é cansativo. Isso é colocar máscara. Você tá querer se misturar ao ambiente daquela pessoa. Não é assim que funciona. Isso cansa, tá? Fica o tempo todo com a culpa excessiva. Né? Quando coloca limite, lembra que eu falei que se sentar num sofá, fica pensando que a culpa é sua, não posso fazer isso. Nossa Deus, o que eles vão pensar? Vão pensar que eu sou preguiçosa, vão pensar que sou isso, vão pensar que sou aquilo, né? Então, gente, tem vezes que eu tô natural, na boa, assim, aí eu resolvo fazer um vídeo. Aí tem vezes que a mulher vira e fala assim, nossa mãe, aquele vídeo, a senhora nem, tua cabeça tava assim, assim, assim. Aí a pessoa vai pensar o que eles vão fazer. Vai pensar o que eles vão pensar. Não tem que saber o que eles vão pensar de mim. Eu sei quem eu sou. Naquele momento ali eu estava na minha naturalidade. Eu estava espontaneamente no meu dia a dia. O vento veio e atrapalhou o meu cabelo. E eu fiz um vídeo mostrando para elas o meu dia a dia. Você está vendo que isso é maturidade? Agora, eu não virei para ela e falei assim, tô pouco me lixando porque os outros vão pensar e eu vou mostrar assim. Não, isso não é maturidade, isso é infantilidade, né? Mas você tem maturidade para entender, peraí, essa sou eu, né? Igual se eu gravar um vídeo ali, meu cabelo bagunçou, a pessoa tá vendo ali, ela vai me julgar, ela olhar e falar assim, nossa, nem se cuida. Ela pode fazer aquilo, mas eu sei quem eu sou. Naquele momento foi espontaneidade, mostrei o meu dia a dia. Agora, eu sei quem eu sou, pega lá minhas redes sociais e vai olhar. Então, são coisas assim, gente. A gente precisa ter esse entendimento, nós como mulheres, como mães. Você está entendendo? É importante você fazer essa autoavaliação para a sua vida. Eu estou dando exemplo da minha, mas é para você ter a da sua vida. Né? Tem mulheres que se frustram, gente, que se machuca. Às vezes você vai lá e faz algo para alguém. Você vai lá e, supõe, né? Você vai lá e, no seu trabalho e arruma a sala toda. Deixa aquela sala toda bonitinha do seu jeito. Aí chega uma pessoa e começa a criticar. Nossa, foi você que arrumou essa sala? Nossa, quando fulano de tal arruma, deixa assim, assim. Aí a pessoa começa a se machucar. Nossa, é o dodói, é o famoso dodói. Nossa, eu fiz com tanto carinho. A pessoa nem elogiou, a pessoa nem... Gente, eu fiz do jeito que eu pude, eu dei o meu melhor. Isso vai ajudar você a ficar menos cansada. Quantos de nós estamos cansados dentro dos lares, no trabalho, na igreja, porque nós queremos fazer o quê? Colocar uma máscara. Uma máscara. E isso cansa. Então, a primeira coisa é você avaliar aonde você está colocando máscara, aonde você está mais cansada. E não é parar de fazer, mas é fazer com consciência.
tá? Então vamos lá. Como que eu posso me conectar? Bom, é necessário aceitar que frustrar o outro faz parte de uma vida adulta e saudável. Uma das primeiras coisas que você precisa carregar para você parar de se anular por causa das pessoas é entender que você não vai agradar todo mundo. Então, é importante você aceitar que frustrar o outro faz parte da vida adulta. Nós não vamos agradar todo mundo. Então, em algum momento do seu dia, pessoas vão te frustrar. Primeira coisa que você tem que pensar. Então, mas veio de uma pessoa que eu não esperava. Mas veio. Maldito o homem que confia no homem, né? Enganoso é o coração. A Bíblia fala sobre isso. Então, a primeira coisa é você entender que na nossa vida adulta nós vamos nos frustrar. Tá? Nós vamos nos frustrar e pessoas vão nos frustrar. E nós vamos frustrar pessoas. Então, entenda isso. Você não vai agradar todo mundo. Tá? Isso já vai tirar um peso de você. Tá? Nós vamos dar um exemplo aqui que você vai entender melhor ainda. Tá? Então, nós precisamos mudar a pergunta: o que esperam de mim para o que eu quero agora? O que eu quero agora? Por exemplo, o exemplo que eu dei de casa. Gosto de dar exemplo de casa, que acho que mulher conecta mais para entender, né, gente? É igual desde casa, né? Você chegar no seu serviço, em vez de você perguntar assim, o que esperam de mim? O que esperam de mim quando você chega do serviço? Fazer janta, mais o que? Ajeitar a casa, lavar uma roupa, ensinar uma tarefa, não é isso? Mais o que, gente? Vai falando aí para mim. O que esperam? Vamos falar aí? Fala para mim de vocês. Não precisa ser só de casa, não. O que você olha e vê assim, as pessoas esperam de mim? Então, no meu caso, por exemplo, não é só a questão da psicanálise, mas na minha família. O que as pessoas esperam de mim? As pessoas esperam de mim que eu sempre tenha a resposta. Na minha família é assim. E eu já vivi muito sobrecarregada por entender que eu tinha que ter resposta para todo mundo. É igual muitas pessoas chegam em sessão, elas querem que eu dou a resposta da vida delas. Então, por você hoje ter uma maturidade em entender isso, que não, eu preciso fazer uma pergunta diferente. Hein, gente? Fala aí para mim o que as pessoas esperam de vocês. Não é sobre o que você não. O que tá cansado? Tá cansado? Vocês estão cansados? Que as pessoas olham para vocês e esperam. Espero que você seja uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma dona de casa de excelência, uma trabalhadora nota 10. O que mais esperam de você? Você seja a mulher perfeita, sempre com as unhas feitas, com o cabelo escovado, cheirosa. Tô cansada de resolver. Isso, ó, Poliana, o que eles esperam dela? Que ela resolva tudo. Olha para você ver. Cansada de resolver tudo. Mesmo você que não está aqui ao vivo, vai assistir depois, o que as pessoas estão esperando de você? Pensa aí. O que as pessoas esperam? De mim, as pessoas sempre esperaram que eu seja, primeiro, que eu era de 4 filhos, eu era a única moça. Então, esperava de mim a perfeição. Eu tinha que ser diferente, eu tinha que andar diferente, eu não podia ficar nos mesmos lugares. Sempre esperavam de mim a perfeição. Crescia sim. E todo mundo continua esperando a perfeição. Só que hoje não me cansa mais. Já me cansou. Porque eu sempre queria ser a pessoa perfeita para eles. Eu queria encaixar na vida deles, mas não é dessa forma. Espero que esteja sempre disponível. Aí, ó, da Cassiane, sempre disponível para ajudar. Então, nós vamos tirar essa pergunta, tá? O que esperam de mim para o que eu quero agora. É sobre o que eu quero agora. Isso é libertador, gente. Isso é libertador. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, com uma cliente, e ela falou assim: eu tô tão cansada e tal, tudo, e eu tô com esse final de semana, eu estou cheia de compromisso. Tem uma reunião ali, então, não. Ela foi falando, e ela falou assim: agora eu recebi mais um convite que eu tenho que fazer isso tudo num dia. No dia que ela tirou para descansar. Aí eu virei para ela e falei assim: e por que você vai? Porque eu tenho que ir, né? Porque senão a pessoa vai ficar chateada. Eu falei assim: não, peraí. E você? Que hora que você vai olhar para você? O que você quer agora? Eu quero descansar. Se você quer descansar, e por que você não descansa? Porque as pessoas não. O que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, eu não vou naquela festa, mas eu fui na de fulano. Ei,
Tira essa pergunta, o que esperam de mim, ou seja, espera que você esteja disponível, espera que você resolva tudo. Tire essa pergunta, o que esperam de mim, e diga assim, o que eu quero agora. Então, vamos lá. Da Poliana, resolver tudo. Chega lá, Poliana, eu quero que você resolva. Poliana, minha filha, o que a gente vai fazer? Não sei o que. O que a gente vai fazer? Em que, gente? Não, é porque nós temos que fazer uma festa, né? A festa da família. Dá um exemplo, tá, Poliana? Uma festa da família, não agora, tá chegando agora. Festa da família, minha filha, o que nós vamos fazer? Não, então vamos sentar, vamos ver o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? O que vocês querem fazer? Porque nesse tal dia eu quero viajar com a minha família. Tal dia eu vou fazer isso aqui. Eu tenho somente o dia tal e tal para fazer. Vocês querem fazer nesse dia? Ah, não, nesse dia não dá para mim. Ah, então para mim não vai dar. Tá vendo? Não é? Eu não vou resolver. Não, mas não resolve, ajuda. Não, peraí, vamos resolver junto. Vamos lá. A mesma coisa da Cassiane, disponível para ajudar. Deixa eu permitir essa pessoa entrar aqui, gente. Ai, Jesus, tô fazendo cagada aqui. Peraí. Disponível para ajudar, tem que estar disponível para ajudar o tempo todo, né? Às vezes a Cassiane chegou e quer fazer alguma coisa para ela. Ah, eu quero ir lá no shopping esse final de semana, sábado eu vou no shopping, vou comprar umas coisas para mim e tal. Aí chega alguém, não, liga para ela, Cassiane, minha filha, eu tô precisando que você venha aqui em casa, tô com esse problema e tal e tudo. Não, minha filha, você é a pessoa certa, não, é de Deus, eu orei ao Senhor e Deus me mostrou você. Gente, é tão sério isso. Tão sério. Deus me mostrou você. Aí você precisa parar. Falar assim, Deus, o Senhor me mostrou para ela. Se eu estou cansada e o Senhor me deu o direito de descansar, será que o Senhor me mostrou para ela? Ô fulano, gente, é muito sério. Ô fulano, olha, se você quiser que eu posso ir amanhã. Ou então, fulano, eu posso ir na quinta-feira, na terça-feira, na segunda-feira, mas hoje eu não posso. Hoje eu não posso. Oh, por quê? Porque hoje eu estou disponível para minha família. Não, hoje eu estou disponível para mim. Não precisa nem usar a palavra disponível. Não, porque hoje eu tenho um compromisso. Não, fulano, você não pode nem abrir mão desse compromisso. Não. Sabe? Então, tire a pergunta o que esperam, porque eles vão esperar sempre de nós alguma coisa. Sempre vão esperar de nós alguma coisa. E coloque o que eu quero agora. O que eu quero agora. Então, você ter essa consciência é importante. Né? É importante. É igual, por exemplo, eu sempre tenho o costume de pôr comida para o meu esposo. Eu ponho comida para ele. Quando a gente está junto, eu ponho comida para ele. Só que quando a gente casou, acho que eu já até contei isso para vocês. Primeiro dia que a gente foi na minha sogra, eu fiz a minha comida, sentei do lado dele, e ele estava sentado, a minha sogra virou e falou assim, você vai comer? Eu falei assim, bom. Ela virou e falou assim, mas ele tem que pôr comida para ele, eu sempre pus comida para ele. E aí eu levantei meio assim, juriado, fui lá e pus comida. E ao longo da vida eu fui colocando a comida, fui colocando comida para ele. Toda vez que a gente está em algum lugar, na casa da minha mãe, na casa de alguma pessoa que já é por comida, eu ponho para ele, ponho a minha junto. E se precisar, ele põe para mim e põe para ele. Então, ao longo da nossa vida, a gente foi pondo, eu fui ali pondo comida. A gente vai comer, eu ponho comida para ele. A gente vai comer, eu ponho comida para ele. Só que aí você vai ouvindo muitas conversas, você vai ouvindo conversas. As pessoas dizem assim, ah, você é boba. Ah, você é palhaçada. Ah, não, você tá no tempo de não sei o quê, de não sei o quê. E aquilo vai fazendo na sua cabeça algumas coisinhas, né? Você vai começar a pensar, nossa, será que realmente eu sou boba? Nossa, será que realmente é isso? Não, vai pensar. Mas quando você pega e tira o que esperam de mim e o que eu quero, o que eu quero agora, né? Enquanto aí tinha dias que quando a gente ia fazer tudo aqui assim, aí eu pensava assim, desaforo, né? Eu tô cansada, não vou por comida não, desaforo, não vou por comida não. Aí, olha para você ver o pensamento diferente. Aí, às vezes, eu ia lá e punha, porque eu pensei assim, o que eles vão pensar? Olha para você ver, o que eles vão pensar se eu não vou? Vai pensar que eu tô com raiva, vai pensar que não sei o quê. Aí, agora, eu penso assim, o que eu quero agora? Só que, trabalhando isso, eu continuo pondo comida. Só que tem dias que eu não vou pôr comida. Tem dia que eu viro e falo assim, você põe sua comida? Tô cansada hoje. Hoje eu tô cansada e eu não tô querendo levantar dessa cadeira, não. Olha a diferença, né? Tem dia que eu tô cansada, ele também tá cansado, sentado, eu levanto, eu vou pegar o prato com a comida para ele, ele me diz, não, pode deixar que eu vou pôr. Não, eu vou pôr. Eu cheguei, o que que eu quero agora? Agora eu quero servir ele. Eu tô cansada, mas agora eu quero servir ele. Eu tô trazendo aquilo, eu deixei de fazer? Não, mas eu fiz com consciência. Olha, hoje
Não tô bem pra fazer. Não, hoje eu vou fazer, eu tô bem, tá tranquilo. Tá dando pra vocês entenderem, gente? Mas às vezes o que mais sobem em nós são os de casa. O que é a palavra que você queria dizer? Eu acho que não é sobem, né? Que sobem mesmo, que pisam em cima da gente. Coloca claro pra mim aí, Cristiano, pra mim entender, tá? Que aí eu vou ler aí. Então, é importante nós nomearmos as dores e entender quem eram as expectativas que nós estamos tentando cumprir. Essa parte de pôr comida era cansativo para mim, porque eu queria criar a expectativa das pessoas. Mas hoje eu já não crio a expectativa das pessoas. Hoje eu sei quem eu sou. Então, se hoje eu estou cansada e eu quero descansar agora, eu viro para ele e falo assim, eu estou cansada, tinha como você pôr? Mas tem dia que eu estou cansada e eu decido ir lá e pôr. Não, eu vou pôr. Pode deixar. Eu pus com consciência. Os que mais querem que a gente se doa. Ah, tá. Os que mais querem que se doa é os de própria casa. É, os de casa. É os de casa. E o que te impede? Olha para você ver, gente. É os de casa. É os de casa. É os da própria casa. E o que te impede de ser quem realmente você é com os da própria casa? Você entendeu? Eu tenho um exemplo aqui com o esposo, com os filhos. O que te impede de ser os da própria? Ah, mas eles vão achar que. Você sabe quem você é? Nesse momento, a pergunta é: o que eu quero neste momento? Neste momento eu quero descansar. Neste momento eu não quero fazer isso. Neste momento eu não quero. Gente, é tão libertador que é interessante. Igual eu trabalho o método Fly. Trabalho o método Fly, você sabe, no método Fly a cozinha dele fica organizada. Mas tem dia que não dá. Tem dia que eu chego muito cansada. E já aconteceu de época de eu pensar assim, nossa, eu tenho que arrumar essa cozinha porque eu sigo o método Fly, eu sou implementadora do método Fly, minha casa tem que ficar impecável, minha cozinha tem que ficar impecável. Eu tô cansada, mas eu vou fazer. Olha, enquanto isso, eu estava falando, olha, agindo sobre o que as pessoas esperam. Mas quando eu olho para mim, o que eu quero, aí eu parava e pensava, não, o que eu quero agora? Hoje eu só quero chegar, tomar um banho, comer alguma coisa e deitar. Aí eu chegava, eu fazia isso, os meninos viravam e falavam assim, não vai fazer nada, não, mãe. Porque ele já estava acostumado. Eu assim, não, hoje eu quero deitar. Não, mas vai ficar daquele jeito? Hoje vai. Você tá entendendo? Eu já nem sei o que eu quero mais. Já tô até perdida em quem eu sou. Tá vendo? Se anulou. Se anulou. Então, tire sobre o que eles querem e coloca sobre o que você quer. Cassiane, sobre o que você quer, no sentido de que, tipo assim, o seu inconsciente está falando com você. Igual você falou assim, eu já nem sei o que quero mais. Por isso, você perdeu a identidade. Você se isentou. Mas aí, o que você tem que fazer? Uma autoavaliação. Como foi a sua infância? Aonde você começou isso? Aonde começou essa história? Aonde as pessoas começaram a cobrar de você? Aonde as pessoas começaram a pisar em você? Aonde as pessoas começaram a aproveitar de você? Olha para você ver aonde eu descobri que todos esperavam de mim a resposta. Todos esperavam de mim a resposta. Aonde? Nos filhos de quatro, onde eu era moça, aonde eu não podia ficar junto com eles, eu não podia ir nos ambientes deles, eu tinha que ser diferente. Eu tinha que sentar diferente, gente, eu tinha que fazer isso. Eu lembro que minha mãe conta até hoje, que eu queria fazer xixi em pé. E aí ela falava assim, não, moça, não faz xixi em pé. Então eu tinha que fazer xixi diferente. Olha, você vê, tá errado? Não, mas é como a minha mente captou isso. Eu tinha que ser diferente. Então, já que a minha mente tinha a mente criada para ser diferente, então eu achava que eu tinha que trazer resposta para todo mundo. E quando eu não tinha resposta para aquelas pessoas, eu ficava frustrada, eu ficava cansada. Abrir mão de si mesmo para manter o outro por perto é um preço mais caro do que nós podemos pagar. Olha para você ver o que a Cassiana está dizendo aí. Já estou até perdida em quem eu sou. O que você acha que está acontecendo muito nessas questões da identidade de gênero? As pessoas estão se perdendo. As pessoas não estão sabendo quem elas são, de quem que ela gosta. A gente está vendo aí casos de pessoas que casam com árvore, casa com bicicleta. Gente, vocês viram isso, né? Pessoas que estão casando com animais, com objetos. Lembra do homem que casou com a árvore?
Um homem que conseguiu no direito, na justiça, parece que conseguiu direito para casar com a bicicleta. As pessoas estão se perdendo, porque elas querem se adequar ao quê? Ao que a comunidade, as pessoas estão trazendo. E isso cansa. Quantas vezes nós precisamos morrer um pouco por dentro para manter uma relação viva por fora? Quantas vezes você morreu por dentro para manter viva uma relação familiar, uma relação de amizade? Quando passamos a vida dizendo sim para o mundo e não para nós mesmos, não estamos apenas sendo bonzinhos ou educados, estamos executando um mecanismo na nossa mente, tá? De forma silenciosa. Nós assinamos um pacto de esquecimento da nossa própria identidade. Olha o que aconteceu com a Cassiane. Já nem sei o que quero mais. Já estou até perdida em quem eu sou. Olha para você ver. Dentro da mente dela, ela já faz um pacto para esquecer a própria identidade. Ela não consegue lembrar mais quem ela é. Que a mente já foi se ausentando, ela foi se ausentando tanto nos desejos dela. É um exemplo. Não faço mais a comida que eu gosto, não compro a roupa do jeito que eu visto, não faço isso, não coloco o cabelo do jeito que eu quero, não canto do jeito que eu quero, não falo as palavras que eu quero. É lógico que tudo precisa ser avaliado, tá, gente? Mas esse se ausentar, tá? Nós precisamos ter, dentro da psicanálise, ninguém nasce com a mania de agradar. Nós aprendemos isso e aprendemos porque fomos um dia bebês absolutamente indefesos. Então, nós aprendemos como agradar. Como agradar. Entendeu? Aprendemos. Tinha que dormir na hora certa, tem que comer na hora certa, se não fazer vai apanhar. Então, nós aprendemos. Isso não está errado, gente. Quero que vocês entendam isso. Esse ensinamento, você tem que pegar uma criança e ensinar ela tudo. Não está errado. Nossa mente pegou isso. Para quê? Para sobrevivência. Nós precisamos disso. Só que Paulo fala em Romanos 12 que nós precisamos ter uma mente transformada. É por isso. Porque a nossa mente veio de um aprendizado para a sobrevivência. Tá? Deixa eu colocar o carregador aqui. Esse negócio carrega, gente. Nós precisamos disso. É para sobrevivência. Mas aí Paulo fala sobre isso, sobre uma nova mentalidade. E Jesus traz o quê? Um novo nascimento. Por isso, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ter uma mente transformada, porque agora, ao nascer de novo, nós vamos aprender novamente. Olha para você ver, a nossa mente vai ser reestruturada, vai ser modificada. Não modificada totalmente, mas transformada. Olha, se você pegar o que é essa transformação, como que é a importância de você entender o novo nascimento. Por isso que eu falei aqui acima. Primeira coisa que você precisa saber, você precisa de Deus para isso, né? Então, vamos lá, nasci de novo, agora eu preciso ter uma nova mentalidade. Por que eu preciso ter uma nova mentalidade? Porque a mente nossa veio de um ensinamento, onde nós criamos muitas crenças, muitas dependências, as dependências emocionais. Isso tudo aqui são dependências emocionais que nós criamos para se adequar ao que as pessoas querem. Nós nascemos e adequamos ao jeito dos nossos pais, dos nossos criadores. Então, uma nova mentalidade agora é eu saber que eu tenho uma identidade, tá? Eu tenho identidade. Então, Sigmund Freud, que é um dos formadores da psicanálise, falava sobre o conselho de desamparo inicial. Diferente de outros animais que nascem ao longo e andam, nós não, tá? Nós aprendemos. Nós aprendemos a andar, nós aprendemos a comer, a ficar limpo, tá bom? Mas algo a mais, o bebê não precisa apenas do leite, ele precisa do olhar da mãe ou do cuidador, mas ele também precisa de mais alguma coisa, ele precisa ser desejado. Quantas de mulheres foram rejeitadas antes de nascer? Quantas mulheres viveram na sua infância a rejeição? Não só pelos pais, pelos cuidadores, mas por um vínculo de amizade. Olha para você ver, no meu caso, 4. Só eu de moça. Eu já sentia rejeição. Por quê? Eu me sentia diferente dos 3. Quantas de nós? E aí eu era diferente do 3. Então, para mim adequar
e estar bem, porque com isso eu me sentia separada. Para mim estar bem, o que eu fazia? Me adequava ao jeito deles. Resolvia a solução. Tinha que fazer sempre uma coisinha para ficar bem. Olha para você ver, né? Então nós temos que entender sobre isso. Então, nosso estágio primitivo, a mente do bebê faz uma equação matemática inconsciente. Né? Vamos dar um exemplo. Eu coloquei aqui como uma equação matemática inconsciente para você entender. O que quando criança você aprendeu? Nós aprendemos. Se eu agradar e corresponder o que minha mãe quer, o cuidador, eu vou receber amor e eu vou continuar vivo. Né? E eu vou continuar vivo. Então, vamos pegar a mente de uma criança que, quando ela quer mamar, o que ela faz, gente? Quando a criança quer mamar, o que ela faz? Quando ela quer mamar, ou quando ela está de cocô, o que ela faz para que a mãe, ou o pai, ou o cuidador olhe para ela e traga a resposta? Chora. Muito bem, Poliana. A criança chora. Então, ela chora e quando ela chora, ela recebe o que ela quer. A mente dela está entendendo? A mente dela está entendendo que eu preciso fazer algo para me receber atenção. Olha para você ver. Eu preciso fazer algo para me receber atenção. Então, nós vamos crescer desse jeito. Eu preciso fazer algo para me receber atenção. E, às vezes, nos tornamos adultos desta forma. Eu sempre preciso cumprir alguma tarefa para as pessoas, eu sempre preciso estar agradando as pessoas, eu sempre preciso resolver tudo para as pessoas, para que essas pessoas continuem ao meu redor. Isso é inconscientemente, tá? Isso é inconscientemente da nossa mente. Está errado o pensamento? Não, não está errado. Nós vivemos de um meio de sobrevivência. Até ter uma nova mentalidade, nova visão, nova mentalidade. Eu vejo agora a mesma situação, as pessoas esperam de mim, as pessoas querem solução para o problema delas, as pessoas querem que eu faça isso, eu vejo o mesmo problema, porque a nossa vida não vai mudar, quem vai mudar somos nós, quem vai trazer essa transformação somos nós. Eu vejo e agora eu trago consciência aí. Se eu não fizer isso para fulano, ele vai me abandonar. Mas se ele me abandonar é porque ele nunca esteve comigo. Entendeu? Olha para você ver. E se ele me abandonar é porque ele nunca esteve. Mas se ele me abandonar porque houve uma necessidade, tudo bem, ele precisou. Ah, mas eu não fui na festa, fulano vai ficar com raiva de mim. Então, peraí, então tem um vínculo de amizade, que ela vai perder a minha amizade com ela, porque eu não fui na festa dela, então ela nunca foi minha amiga. Então, hoje eu trago consciência. Ah, mas eu posso ir na festa dela, eu tô bem, dá para me colocar aqui na agenda. Não, eu vou na festa dela, eu não vou mais por obrigação, eu vou com consciência. A minha agenda dá para mim poder ir na festa dela. Eu tô cansada, mas eu quero ir lá, né? Hoje tá lá um tempinho com elas, eu trago consciência. A criança, ela não tá com consciência. Ela quer mamar, ela quer que tire o cocô e ela começa a chorar. Ela não tá com consciência, ela só quer uma atenção. Aí a mãe vem e dá o que ela quer. Então ela cresceu entendendo que tudo que ela quer, ela precisa fazer algo. E nós crescemos entendendo assim, tudo que nós queremos, nós precisamos fazer algo. Tá aí? Então nós crescemos assim. Entendeu, gente? Tá dando para vocês entenderem? Se eu frustrar a mamãe, olha o pensamento, ela pode se afastar. O afastamento dela significa minha morte física e psíquica. Às vezes, a mamãe brinca assim, nossa, se você fazer isso, a mamãe vai embora. Gente, quem já brincou assim? Isso é terrível. Nossa, se você fazer isso, a mamãe vai embora. Não, a mamãe vai ficar triste com você. A mamãe vai morar lá não sei aonde, vai deixar você. Isso você está mandando uma mensagem para a criança. Olha para você ver. Aí a criança começa assim, se eu frustrar a mamãe, ela vai embora. Só que a mente dela vai começar a criar de outra forma. Se eu frustrar pessoas que eu gosto, elas vão embora e eu vou ficar sozinha. E aí a sensação de que você tem toda vez que alguém faz algo com você, de que se você não suprir o desejo dela, a sensação é de que ela vai embora e você sente algo ruim.
Sente um aperto, sente um vazio, sente solidão, sente tristeza. Mas por quê? Porque é a mesma sensação que você teve na sua infância com alguém que você gostava muito, seja mãe, pai, cuidador. Então, uma nova mentalidade é: sim, eu não estou aqui para agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. E tudo bem. Se eu não agradei fulano, e fulano tá indo embora, tá chateado, tá com raiva, e eu não fiz nada de errado, tudo bem. Eu preciso ser maduro o suficiente para olhar para mim e falar assim: ei, Rejane, tira esse vazio daí. A pessoa foi embora porque ela quis. A pessoa fez isso porque ela quis. A pessoa ficou com raiva porque ela quis. Ei, Rejane, seja adulta. Rejane, tá na hora de ser adulta. Rejane, adulta. Adulta, pessoas vão, pessoas voltam. Você não mais depende daquela pessoa para sobreviver. A criança dependia dos cuidadores, dependia da mãe, dependia do pai. Mas eu não dependo. Não de... Ai, eu dependo do meu marido para pagar as contas, dependo do meu marido para fazer isso. Eu dependo. Ei, tá na hora de um posicionamento. Tá na hora de um posicionamento. Sua identidade. Gente, pode falar, vocês estão caladinhos, tô com medo que vocês não estão entendendo. O problema é que o bebê cresce, vira um adulto, mas essa equação infantil continua rodando no fundo da mente como um programa de computador invisível. O medo de dizer não para o chefe, para o parceiro, para os pais, hoje nada mais é do que o eco daquela criança apavorada com a ideia de ser abandonada no berço, de ser abandonado em casa, tá? Então, tem um... Tô querendo falar rápido, gente, porque o tempo está acabando. Tem um pediatra britânico, Donald, ele desenvolveu uma teoria brilhante sobre a identidade, sobre a nossa identidade, e ele dividiu ela em duas partes. Self. A gente não tira o selfie, né? Ele pegou e dividiu em duas partes. Self. Self verdadeiro e self falso. O verdadeiro self é a essência mais pura e a nossa capacidade de ser espontânea, de criar, de sentir raiva. É quando algo nos fere e a gente vai expressar, né? Ô, fulano, eu tô chateado com você, né? O que você fez foi esse comportamento. Esse verdadeiro self aí é o nosso eu autêntico. Só que existe o self falso, tá? Que é o quê? Ele nasce como uma armadura. Se o ambiente onde você cresceu não suporta a sua espontaneidade, se você tinha pais que só te elogiavam quando você tirava nota 10, ou que te castigavam quando você chorava ou expressava frustração, você entendeu que o seu verdadeiro self era perigoso. Para se proteger, você constrói uma máscara, tá? O falso self. Ele é cortês, antecipa as necessidades dos outros, nunca causa problema e faz tudo perfeitamente. O falso self tem uma função saudável de nos proteger da sociedade. O drama humano começa quando esse falso self engole o verdadeiro. Quando você olha no espelho e não sabe mais quais são os seus gostos, quais são as suas opiniões, ou quem é você quando as luzes se apagam e as cobranças sociais desaparecem. Você se torna um personagem de si mesmo. Olha para você ver. Tá, gente? Eu vou pular aqui o que eu coloquei para você entender. Tá? Porque senão nosso tempo não vai dar. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu coloquei aqui, ó. Imagine que você decide dar um grande banquete em sua casa e convida várias pessoas. No primeiro cenário, o da bondade compulsiva, tá? A sua despensa está completamente vazia. Você não tem comida nem para você, mas pelo desespero de ser um bom anfitrião e ser amado, você pega o cartão de crédito, se endivida, passa a noite cozinhando com fome, exausto e chorando na cozinha. Você serve os convidados com um sorriso amarelo. Gente, olha minha cachorra puxando. Você serve o convidado com um sorriso. Perdi aqui onde eu estava. Com um sorriso amarelo, mas por dentro sente um rancor intenso, imenso, porque ninguém nota o seu sacrifício. Vou pegar um negócio aqui, gente. Aí você fica sofrendo. Tá? Esse aí é você se moldando ao padrão das pessoas.
O outro cenário é, tá? Um consciente. Você primeiro senta, come, se alimenta e cuida de si. Sua despensa está cheia. O banquete que você serve vem do que está sobrando em você e não do que está faltando. Se um convidado não gosta do prato, tudo bem, porque você já está satisfeito e a sua sobrevivência não depende do elogio daquela pessoa. Deu para vocês entenderem um pouquinho? Deu para entender, gente? Hã? Me fala aí. Me fala, gente, se vocês entenderam. O que a gente precisa ver? Deu, né? É importante a gente saber sobre é isso que endivida, é isso que faz você ficar depressiva às vezes, né? É isso que faz você ficar chateada. O mimimi, gente, quantas pessoas, mulheres mimimi a gente está encontrando? Quantas mulheres mimimi, porque eu não estou do jeito que gosta, porque eu não estou fazendo do jeito, porque eu não sorri do jeito que queria. Quantas mulheres mimimi? Porque não suporta o peso do não. E eu queria que você olhasse da seguinte forma. Qual é o preço que você tem pagado por isso? O sintoma mais comum de quem vive para agradar é uma profunda sensação de vazio e inutilidade. A pessoa pode ser exatamente bem-sucedida, ter uma família linda e ser querida por todos, mas ela sente cronicamente que é uma fraude. Por que isso acontece? Porque o inconsciente sabe que os aplausos que ela recebe não são para ela, mas para a máscara que ela criou. Olha para você ver, o cansaço e a tristeza vêm por isso, tá? Vem por isso. E aí, gente, vocês querem falar alguma coisa? Tô com medo do tempo acabar e a gente ficar mais ou menos assim sem vocês entender. Por que as pessoas endividam? Vai para uma festa. Aí você vê, vai convidar para uma festa. Aí eu fui convidada para uma festa. E o estilo da roupa tem que ser todo de um jeito que eu não tenho, vou ter que comprar. Mas eu estou endividada agora, não posso comprar. Não, mas eu vou comprar porque todo. O que as pessoas vão pensar de mim? Aí eu vou lá, me empresta o cartão, vai lá e compra e endivida. Só esse é o falso self. Você está colocando máscara para se adequar nas pessoas. Agora, a realidade. Não, fulano me chamou, eu vou ter que comprar uma roupa, mas não vai dar. Eu tô apertado. Não, mas o que fulano vai pensar? O que ele vai pensar? Que eu não fui. Se me perguntar, eu falo a verdade. O problema é que nós queremos esconder, né? Não quer falar. Não, fulano, fui não, tô meio apertada agora, tinha que comprar roupa, não consegui emprestado, então eu tive que comprar, então aí não deu para mim ir, não. Ou então, fulano, não vai dar para mim ir, tá? Tô meio apertada. Gente, você se adequar não é você parar de fazer as coisas para as pessoas, não é você parar de ir nos ambientes, não é você parar de dizer sim, é você fazer com consciência. Estamos sempre tentando se enquadrar aos padrões. É você trazer consciência. Você está entendendo? Quero fazer agora? Eu quero fazer isso? Quero. Então eu vou fazer. Eu não quero? Fulano, eu não tô querendo fazer. Ah, não tô bem. E aí o falso self, gente, o falso self, sabe aonde mascara muito o falso self? Falso self. Eu não senti, não. Deus não tocou no meu coração para fazer? Deus não tocou no meu coração para fazer. Às vezes você que não quer fazer. E você pensa, você coloca como se Deus não quisesse, Deus não permitiu eu fazer. Não, às vezes é o seu falso self mesmo que não quer fazer. Seja realista, olha, eu não estou a fim de fazer. Eu não senti de fazer. Eu não senti. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, não, é porque você sentiu de Deus de não fazer tal coisa? Eu disse, não senti de Deus de não fazer, não, eu mesmo que não quis fazer. Né? Eu mesmo que não quis fazer, eu não sentir bem em fazer. Entendeu? Aonde entra Deus nisso aí? Na minha vida. Eu vivo uma vida para busca de Deus, com intimidade com Deus. E quando eu sinto que algo não é para mim fazer, eu não vou fazer. Isso não tem relação com Deus, isso tem relação com a minha identidade. Existem lugares que eu não frequento, existem lugares que eu não vou. Entendeu, gente? Existem lugares que eu não vou. Por quê? Porque não gosto. Simples. É interessante que eu estava vivendo algo esses dias, de abrir mão de algo que não estava me fazendo mais bem.
E quando eu decidi soltar, eu já estava esgotada e acabei sendo grossa, porque eu estava literalmente cansada de dizer de sim, sim, sem vontade. Uma hora vai acontecer isso aí, que é o chamado esgotamento, entendeu? Esgotamento. Então, quando você quer abrir mão, por exemplo, igual você colocou aí, você queria abrir mão de algo. Olha, eu quero abrir mão disso, não quero. Eu quero abrir mão de um negócio, de uma amizade, de algo. Eu quero abrir. Não, fulano, por que você vai fazer isso? Ó, fulano, você vai fazer isso? Vou, fulano, não estou sentindo bem. Aqui em casa já é assim. Não, não quero fazer. Não, por quê, mãe? Não, não quero. Mãe, na terceira vez, se pediu, se falou comigo a terceira vez, eu virei e falei assim: olha, minha escolha, minha decisão. Eu sei que vai ser minhas consequências, mas é minha decisão. Então, não pergunta mais, não. Não, aí a Gabi, que é melancólica é assim. A Gabi é melancólica. Eu sou colérica. Então ela vira e fala assim, não, mas precisa responder assim. Eu falo assim, não, mas não te respondi mal, não. Tá? Não te respondi mal. É só porque eu não quero mesmo. Amém, gente? Nossa, já acabou. 1 minuto. Deu para vocês entenderem? Ficou confuso, não, gente? Deu para vocês entenderem? Avalie a sua criança aí, avalie a sua vivência aí e veja por que você está se anulando e começa a trazer consciência. Consciência sobre os atos presentes. Tá bom? Ó, Deus abençoe vocês e eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, manda lá que eu vou responder para vocês durante o dia a dia. Tá bom? Ó, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu final de semana. Ó, beijo para todas. Fique com Deus.